Milícia é crime organizado, na sua visão? Uhum. Milícia é só policial ou tem mais agente de segurança ou agente público, por exemplo, militares das Forças Armadas? E terceira pergunta, há quem diga que o governador Cláudio Castro, ao atacar o QG do Comando Vermelho, limpou o terreno para eventualmente a milícia tomar conta, né? O senhor até na sua primeira resposta disse, ó, depois dessa operação, temos um edital para ver quem é que vai ocupar esse espaço, né? Mas essas três perguntas aí sobre milícia especificamente. Então, milícia é o crime organizado mais, assim, ao meu ver, mais sofisticado, é o mais bem elaborado. Ele está disputando com o jogo do bicho, né? Então, não é à toa que membros da milícia começam a se aproximar do bicho. Porque o jogo do bicho já tem um glamour, o cara é benfeitor, já ganha é patrono de escola de samba, e já ganha, já está num outro patamar. Então, vários milicianos tentaram se aproximar disso. O mais famoso é o Adriano Magalhães da Nóbrega, que circulava. Você depois teve esse que está preso, o Rony Lessa, que montou esquemas de máquina de caça-níqueis, de jogos, né? Também estava indo nessa direção do jogo. Ah, a milícia, a meu ver, ela está num patamar de crime organizado dos mais sofisticados, porque aí já vou para a segunda pergunta sua. Ela é capaz de estabelecer uma relação de agentes de segurança pública que por muito tempo eram apenas jagunços de, por exemplo, do jogo do bicho, ou mão de obra fácil para ações de matadores, para limpar a área, para controlar terrenos de mercadorias, de serviços que estavam ali em disputa. Esses membros da segurança pública fizeram um papel que é esse papel de contenção para atividades ilegais funcionarem, para determinados grupos empresariais avançarem, comerciantes também se protegerem, sempre tiveram nesse circuito. Só que a milícia ela fala assim, não, agora nós vamos operar, nós vamos assumir esses negócios, nós vamos ter essa capacidade de penetração numa estrutura econômica, de controle. Só que essa milícia, que inicialmente ela era muito mais controlada pela estrutura de segurança pública, policial, do aparato, ela é uma milícia que começa também a lançar mão. Isso não todas as milícias, não todas, algumas delas aqui no Rio de Janeiro começam a lançar mão de uma relação com civis, que no caso do Rio de Janeiro vieram basicamente do terceiro comando puro. Essa relação se dá aqui em Campo Grande com a famosa Liga da Justiça, que virou o bonde do Eco, que virou depois bonde do Zinho. Hoje ela está meio fragmentada, mas a sua origem, o seu funcionamento está vindo muito de uma relação com a família Silva Braga, né? Que é a família que dominou durante muito tempo, os vários irmãos Carlinhos, Três Pontes, o Eco e o Zin, que dominaram essa estrutura e que trazem a mão de obra do tráfico de drogas, a mão de obra de civis, há parcerias, a aproximação com o terceiro comando puro. Então você já tem em alguns locais, mas isso não é generalizado. E mesmo que sejam civis que operam no chão da rua, nos espaços de extorsão, de ganhos, de negócio, sempre houve a proteção, o amparo e todo o escamoteamento daquele funcionamento a partir da estrutura formal, policial estatal. O bolsonarismo, historicamente, defendeu as milícias. Sim. Esse movimento talvez tenha sido interrompido ou ficou abafado a partir da morte do personagem que o senhor já mencionou aqui, o capitão Adriano da Nóbrega, que foi morto em um Sim. cerco policial na Bahia durante o governo Jair Bolsonaro. Qual é a 2019, isso relação mesmo. hoje entre milícias e bolsonarismo? O senhor acha que a milícia vai pedir voto para o bolsonarismo no ano que vem? Bom, sempre pediu, não vai parar de pedir, continua pedindo. Se você olhar as redes bolsonaristas, ela, em grande parte, é composta por estruturas muito próximas à dimensão miliciana, muito próximas à estrutura armada estatal, né, estrutura armada estatal, muito próxima à estrutura armada estatal e não estatal vinculada a estruturas criminais, como o jogo do bicho, como a própria milícia em si, e aqueles que vão fazer acordos com a estrutura do tráfico de droga. Então, essa é uma rede que sempre funcionou dessa forma, sempre vai funcionar. Há muito interesse nisso tudo.
há todo um jogo discursivo, o jogo do bandido bom e bandido morto é sempre defendido nessa roda, nessas bolhas todas, isso é muito estimulado. Todas as desinformações sobre a estrutura de segurança pública, sobre a violência, sobre como funcionam os grupos armados não estatais, essas informações e desinformações, na sua maioria das vezes, vêm desses grupos, dessas bolhas, e eles são mais. Nunca ouvi falar nenhuma que não fosse bolsonarista. Eles são os propagadores, os defensores, os caras que vão avançar, e eles estão super atiçados, porque o bolsonarismo vem numa debacle por conta da prisão do próprio Bolsonaro. Eles estão enfrentando dificuldades de projeção, estão fragmentados, são vários nomes que se posicionam para as eleições de 2026, como, né, o cargo de presidência da República. Então, nessa conjuntura, a ação, o palanque que o Castro construiu aqui no Rio de Janeiro é fabuloso. Isso unifica, solidariza toda a frente bolsonarista de novo. Eles mantêm esse ânimo das tropas deles para poder fazer esse confronto político-eleitoral. E é isso que eles estão fazendo agora. Isso indica que, para frente, tudo isso vai estar sendo mais elaborado e mais sofisticado. Você tem agora um grupo pela paz, né, que é o grupo pela matança, aí, que está sendo montado por governadores de extrema-direita, que é isso, eles vão jogar isso como uma grande cartada dentro dessa conjuntura de dificuldades que eles estão vivendo. Eles criaram o fato agora, tomaram a dianteira de novo, já que eles estavam perdendo todos, já que Lula estava começando e continua, né, crescendo dentro do debate político aqui no Brasil, principalmente a derrota daquela taxação trumpista, né? Então, Lula começa a negociar, começa a modificar. O grande trunfo deles se perdeu. Então, eles agora querem um novo trunfo. Eu acho que é uma nova carta que eles jogam na mesa no campo deles. Esse é um campo que eles dominam. É o campo da estrutura do aparato policial, da estrutura miliciana. E mesmo o tráfico de drogas, nesse momento, muitas vezes ele vai também jogar nisso, por incrível que pareça, porque ele sabe que é com essa estrutura que ele ganha. Então é contraditório, é contraditório. Você fala assim, mas como assim? A estrutura miliciana e policial e do aparato policial está matando os traficantes, mas os traficantes vão apoiar? Eles apoiam porque eles têm consciência que a realidade são esses caras que vão manter o funcionamento da estrutura criminal, da proibição do tráfico, do mercado aquecido, dos valores mais altos. Eles é que regulam quem fica onde. Então, eles não vão destruir essa estrutura votando em pessoas que não garantam a manutenção da continuidade dessa estrutura. Eles têm a percepção de que esses caras dominam isso. E é ali que eles vão fazer também as suas investidas políticas eleitorais. Eles podem muito bem. Em 2018 a gente viu isso, né? O apoio também da estrutura do tráfico para o bolsonarismo. Isso pode acontecer, não é algo improvável, não.